Surgiu essa ideia de trazer pessoas que estão envolvidas com a materialidade da arte, com a visualidade da arte em vários campos, né, para pensar um objeto que é desconfortável no campo, né, de cada um de nós. Um objeto que não é facilmente apreendido por nenhuma metodologia proposta por essas disciplinas, né, especialmente a história da arte. Por que a escolha do Aguinaldo também, né? Infelizmente eu não pude participar de outros encontros, mas me parece que os outros, e se eu estiver errado me corrige, eram objetos de autorias desconhecidas, né? Não sei se outros ou tiveram outros artistas, mas até a possibilidade de conversas com objetos. Será que se a gente tivesse colocando um outro tipo de artista que já tivesse legitimado, a gente estaria colocando no evento que é conversa com objetos? Ou a gente já colocaria esse artista num outro patamar de, não, é uma obra de arte, né? A gente chamaria outros escultores de objetos? Todas as vezes que nós olhamos uma peça que pertence a uma outra cultura, bom, primeira coisa, nós participamos de um encontro. A segunda coisa é que a nossa imaginação é parte da nossa leitura. Ou seja, toda ideia de apenas uma perspectiva científica ao olhar a obra, ela é apenas uma pequena parte da maneira que nós podemos ler um objeto. Aguinaldo ele teve uma produção muito pequena, né? E ele nunca viajou para a África, mas ele foi reconhecido primeiramente, né, pelos africanos, né? O primeiro projeto para pensar a África numa perspectiva cultural, implementada nesse processo pós-colonial africano por Sangó, né, o Festival de Arte Negra de Dakar, deu o grande prêmio de escultura, né, internacional a Aguinaldo, esse artista brasileiro, né, esse artista baiano que plantava mandioca na ilha de Itaparica. Ele vai para Salvador muito jovem e acaba conhecendo o Mário Cravo Júnior, que é um escultor muito conhecido, começa a ser ajudante dele no ateliê do Mário Cravo, e o Mário Cravo começa a perceber uma habilidade muito grande, até por sua experiência anterior, né, no trabalho da madeira, no corte da madeira. Então ele começa a desenvolver as suas obras. E que aprendeu escultura, né, muito mais divulgado por Mário Cravo, mas aprendeu mesmo com o mestre Guarani, que é um outro clássico da fine art brasileira. E eu acho que a arte brasileira precisa realmente mudar totalmente essas referências, né, esses enfoques, e passar a pensar a produção desses artistas que são muito especiais, né, de uma outra perspectiva, né, muito especiais para se entender a complexidade brasileira. Eu acho que a hora é um momento propício para a gente começar a desconstruir os discursos aí que aparentemente eram unânimes e canônicos. Eu acho que está na hora da gente explorar outras formas, né, de olhar um objeto, de olhar uma obra de arte. Então eu acho que é um momento de reunir pessoas de diferentes formações para debater sobre o mesmo assunto, né, e apresentar diferentes perspectivas. O Aguinaldo nunca esteve na África, nas Áfricas, né? O contato que ele teve foi um contato, né, que é oriundo justamente, né, da origem dele, né, da pele retinta, né, do passado dele, né, esse passado que foi construído, né, pela história colonial, pelo escravismo. Então, Aguinaldo é síntese disso. Essa ideia de vinculá-lo à África, às vezes as pessoas passam uma noção de que é algo simplesmente ancestral, do inconsciente. E não, Aguinaldo estudou, Aguinaldo pesquisou a arte africana para fazer as obras dele. Eu achei uma observação muito bacana, porque eu acho que isso faz uma diferença tremenda. A gente está aqui diante, né, da obra e 80% da conversa se dá em torno quem é o Aguinaldo, né? Qual é a posição que ele ocupa dentro
do circuito da arte, né? Ele é um artista popular ou ele é um grande artista como qualquer outro. E são questões que, enfim, o nome suscita. E esse nome transforma, saber do nome transforma a nossa relação com essa obra, ao ponto da gente, né, assim, ter até uma certa dificuldade de parar e olhar com cuidado, porque a gente imediatamente começa a especular sobre a biografia da pessoa, né, e não tanto sobre o que a gente tem diante dos olhos. Aonde eu estou sentado, eu só consigo ver o objeto a partir de duas coisas que me chamam muita atenção, que é a Biblioteca Carolina Maria de Jesus e esse logo da Nestlé. Então eu fico, desde que eu vi esse objeto, eu não consigo desassociar com essas duas coisas que são muito conflitantes. Ela me emociona porque é um pai com um filho. Ela me emociona porque tem um olhar direto para um pai e que não prende o olhar do filho, Beatriz, eu concordo muito com você, que não prende o olhar do filho, não aprisiona o olhar do filho para ele. É um filho que olha, que o pai permite, que incentiva, que olhe para outro lugar. Que veja, por isso o Aguinaldo é profundamente contemporâneo, ele é inovador, ele é provocador. Então, essa obra traz um sentimento, uma emoção, que é aquilo que a arte faz, a dimensão estética que tem que, como o mestre Biquiba falava, ser buliçosa, né? Ele dizia, mestre Biquiba, as carrancas têm que ter um olhar tão forte, tão determinado, que quando ela olha para o rio, a água tem que bulir. Tem uma relação de negação entre duas gerações, de alguma maneira, porque ele está no colo, mas, ao mesmo tempo, está sendo segurado, apoiado por uma mão e me parece quase empurrado pela outra, né, a criança. E eles não se olham, então me dá uma impressão de uma negação, de uma falta de contato, de uma vida que esvai pela mão, que não se tem controle, ou de um futuro que está perto, mas ao mesmo tempo distante. Eu fico aqui pensando o quanto essa imagem aqui do pai com o filho não poderia estar dialogando com a iconografia religiosa católica de São José com o menino Jesus, de São Benedito com o menino Jesus, enfim, santos homens segurando um menino. E o quanto essa escultura aqui do Aguinaldo não poderia também estar dialogando também com a tradição ocidental. O Aguinaldo ele tem né, um conjunto de obras que falam dessa relação mesmo, de pai com filho, mãe com filho. Ele fez também santos católicos, que às vezes isso é relegado a segundo plano, justamente por não ter essa associação direta com essa África. Então a referência dele é múltipla, né? Então ele fez santos católicos, ele teve a influência também de um escultor muito importante de carrancas, então ele tem uma série de carrancas também, e bichos, enfim, representações de divindades iorubá, né, do candomblé. Apesar de ter morrido muito jovem, ele morreu com seus 35, 36 anos, ele produziu bastante. Tem uma coisa muito específica sobre para onde esse filho olha, que esse filho não pode encarar esse pai. E ele direciona um olhar para um outro lugar, assim. Então, essa é realmente essa fuga, essa incapacidade de você olhar no olho daquilo que te cria, você tá, enfim, essa relação criador-criatura fica muito importante entre todas essas conversas. Parece haver um consenso de que é um pai com um filho, né? E a gente retomou um pouco alguns catálogos anteriores onde essa mostra foi exposta, e parece que no catálogo da mão afro-brasileira esse objeto ele foi identificado como mãe com filho. E então é isso, eu não sei até onde o Aguinaldo nomeou essa obra, eu não sei se ele deu título, essa obra eu não conheço também suficientemente, então não sei até onde vem essa identificação como pai com filho. Eu acho que é um evento de grande importância, eu acho que é um momento de discussão, infelizmente ainda muito nova no Brasil, né? Mas eu acho que antes tarde do que nunca. Todos os comentários me mostram que tem muito mais questões sobre arte, sobre formatos de arte que pensamos na Europa.
E o Instituto Goethe sempre está buscando, procurando novos aspectos de arte, de cultura, novas perspectivas, porque temos que aprender estas ideias, porque o mundo não existe só na Europa. Ao mesmo tempo que a gente consegue trazer essas outras experiências, essas outras formas de estar no mundo, a gente continua muitas vezes reproduzindo, sem querer, de maneira inconsciente, essas estruturas, né, que já estão aí muito consolidadas, porque elas são tão internalizadas que a gente muitas vezes não se dá nem conta de que a gente está reproduzindo de uma outra forma. Esse projeto ele nasce de um projeto maior meu, que é tentar transformar um pouco a história da arte desse país e incluir no campo da história da arte, que até muito recentemente se resumia àquilo que foi transplantado, né, da Europa para o Brasil, né, e expandir o campo para que as pessoas possam estudar as outras contribuições para a nossa cultura visual, né, especialmente a contribuição africana e indígena, né, que claro que tem sido estudado, mas não por historiadores da arte, né? Sempre por antropólogos, por pessoas que estão, na verdade, fora desse campo.